Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso estudo de oração, todos unidos, reunidos em nome de Jesus, rogando ao nosso Mestre querido que possa nos abençoar e que neste momento de estudo, no nosso momento da oração, da doação das nossas energias para os irmãos que necessitam, no momento em que olhamos para o alto e rogamos ao Pai as bênçãos que necessitamos, nós pedimos a intercessão da misericórdia do Pai para que possamos receber essas bênçãos de luz, de harmonia, que possamos nos fortalecer, que possamos estar cada vez mais unidos, para que tenhamos condições, estruturas mais fortalecidas para lidarmos com as nossas dificuldades, para lidarmos com os problemas e com as provas que chegam nas nossas vidas, mas que também possamos alegrar o nosso coração quando percebemos com gratidão o quanto temos recebido do Pai. Então, neste momento, nós iniciamos o nosso estudo de oração. O tema de hoje, né, é um texto que fala do céu e do inferno, né? Quando a gente pensa em céu e inferno, nós que temos o nosso passado reencarnatório, com as religiões cristãs que delimitaram de uma forma localizada o céu e o inferno, para a gente às vezes é meio difícil compreender a essência desse significado, né? Então eu vou pegar um texto do livro Dimensões da Verdade. Espírito Joana de Ângeles é a autora e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tem uma passagem evangélica citada no capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 14, que diz assim: Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, olha só, é uma passagem interessante que fala da salvação, porque quando nenhum dos pequeninos, nenhuma das ovelhas do rebanho se perde, estão todas salvas sob o cuidado do pastor, não é mesmo? Então, Joana de Ângeles traz alguns comentários muito interessantes. Joana nos lembra que eu vou ler o texto e a gente vai comentando, tá certo? As religiões que se derivaram do cristianismo, no grande afã de aliciarem ovelhas para os seus rebanhos, de tal modo se preocuparam com a parte imediata da vida, que criaram um Deus antropomórfico para lhes atender às exigências, estabelecendo diretrizes em torno da justiça divina, como se estivessem em condições de examinar, definir, difundir padrões fixos, a excelsa sabedoria, a manifestar-se incomparável amor em todas as suas apresentações. Assim surgiram sobre o céu e o inferno as características eternas, né? Então, Joana fala que as religiões, né, que derivam do cristianismo, o espiritismo, o catolicismo, é, as religiões evangélicas, né? Então, essas religiões, elas trouxeram uma ideia de um Deus à figura do homem e não o homem à figura de Deus. Quando fala que nós nascemos, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós colocamos uma importância muito grande no nosso corpo carnal. E muitas vezes nós sabemos que até mesmo os espíritos iluminados, eles são aquela energia iluminada, aquela luz que chega e que muitas vezes numa palestra ocorrida no plano espiritual, como a gente já viu várias vezes
né, André Luiz relatando, essas energias tomam uma forma humana, né, para falar, para evangelizar. Então nós, ao invés de imaginarmos que nós somos energia, né, que nós somos espíritos num corpo carnal, temporário este corpo, nós colocamos Deus como um vovô, mais velhinho, de barba branca, sentado na cadeira, né? E era um vovô bravo, um vovô que punia, que castigava, né? Então, qual que era a ideia? Que eternamente ou você está no céu ou você está no inferno. E tem aquele purgatório que fica ali, né, quando você está aguardando. E aí, nós acreditamos nisso durante muitas encarnações. Agora, olha só, para os romanos, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, então nós acreditávamos exatamente isso. Se você foi bom, você vai para o céu, se você não foi bom, você vai para o inferno, né? As igrejas da Reforma protestante fala que se você tiver fé e se arrepender do mal que fez, você já vai para o céu. Mas se esquecem da reparação. Basta se arrepender e você já é acolhido e perdoado, né? Infelizmente, no meio espírita, nós temos pessoas que acreditam que se formos várias vezes ao centro espírita, tomarmos água fluidificada todo dia e e se a gente receber passe várias vezes da semana, então nós vamos direto para o céu, porque nós somos muito bacaninhas, né? Mas Joana retrata uma reflexão importante. Ela diz o seguinte: felizmente, o missionário Allan Kardec, desde o princípio da codificação espírita, elegeu a caridade como a base sobre a qual se levanta o edifício da felicidade. E, ao mesmo tempo, consignou como normativas de segurança o trabalho, a solidariedade e a turbulência, numa síntese dos ensinos evangélicos. Então, aqui Allan Kardec traz que o que vai nos levar ao céu que buscamos é a caridade. E o que é a caridade? É o amor em ação, né? Aí nós vamos conseguir escalarmos, né, até chegarmos ao cume da felicidade quando nós trabalharmos, formos solidários, formos empáticos, lidarmos com as turbulências da convivência. Então, a base espírita não fala que é o número de passes, o número de água fluidificada. A base espírita não fala que é o número de palestras que a pessoa faz. Não. É a caridade, é fazer o bem, né? E a caridade para o outro, a caridade para si, através do alto amor e do amor ao próximo, né? Bom, aí Joana fala: não há como negar a existência de regiões, de locais de sofrimento que variam ao infinito para os espíritos culpados e irresponsáveis que habitaram a Terra, tanto quanto infinitos locais de repouso temporário para refazer as energias para aqueles espíritos que fizeram bem e trabalharam a sua moral interior. Quando Joana fala isso, o que ela quer dizer? O que é o inferno? Né? Aqui nessa, qual é a região do inferno? São as regiões onde os semelhantes se atraem por energia, por pensamento, por afinidade, né? E ali se juntam, formando grupos de sofredores.
o que a gente ouve falar no umbral, né? Então, o inferno, né? Em termos assim, céu e inferno, mas não existe local de sofrimento? Existe, mas não é exatamente o inferno. É um local onde as pessoas estão com seu inferno interior construídos. E existem as regiões que não é para ficar parado e tocando harpa, é para a pessoa refazer do gasto energético, do esforço, da prática do bem e da lida em elevação moral quando encarnados na Terra, né? Aí Joana continua. Da mesma forma, se multiplicam instâncias de trabalho e edificação, onde o amor não repousa e nem a felicidade se transforma em um parasito, convidando o espírito ao retorno à retaguarda para levantar e conduzir os que se demoram nos charcos da aflição punitiva. Nossa, esse parágrafo é muito importante. Então, Joana fala o seguinte: muitas instâncias de trabalho e de edificação, no plano material, no plano espiritual, por todo, né, por todo o nosso universo. O amor não repousa. Então, eu não vou ficar parado com o meu amor aqui, eu amo, e fico parado. Não, o amor ele se multiplica, ele agrega, ele ajuda, ele faz, né? E a felicidade não é para transformar a gente em um parasito. A felicidade é exatamente estarmos conscientes do amor que nos habita, conscientes da nossa missão, do nosso papel, e a felicidade também é o trabalho para o Pai, para a transformação da dor em felicidade. E aí, nós precisamos lembrar que muitas pessoas se demoram, né, numa aflição. Por quê? Porque a pessoa mesmo se culpa e se pune, e muitas vezes não se acha merecedor do céu. O que é isso? A pessoa não se acha merecedor do perdão, a pessoa se culpa, se cobra e fica repetindo os erros e, por mais que se arrependa, não começa um processo de reparação consciente. E Joana fala: a divina justiça dispõe de 1000 processos para manifestar o amor do nosso Pai. Então, gente, a justiça divina, ela é perfeita. Não nos cabe julgar. Não nos cabe pensar, esse aí quando desencarnar vai para o inferno, para o umbral, ou vai ficar. Não nos cabe isso. Porque nós temos em cada caso uma situação particular. Cada caso tem seus atenuantes, cada caso tem seus agravantes. E é preciso examinar cada caso por si só, né? Então, quando o cristão lembra das palavras de Jesus e coloca em ação essas palavras, ele vai fazer um trabalho desinteressado em favor do próximo. Não é o trabalho para o outro enxergar, para ser elogiado, nada disso. É um trabalho que o próximo está precisando, desinteressado das recompensas. Eu vou dar esse banho aqui porque de repente me ajuda a ir para o céu. Não é isso. É fazer com amor, por amor, né? Um aprendizado contínuo nós precisamos, que é estarmos constantemente estudando, aprendendo, conhecendo os ensinamentos de Jesus, as leis divinas e por aí vai. Uma oração ativa, estarmos constantemente em contato com essas orações. Uma vigilância durante a nossa passagem na Terra, exercícios de paciência e humildade, porque às vezes a gente está sem nada e a gente tem que pegar lá no fundo para se reestruturar.
e sempre, 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 sempre buscar colocar o amor nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nos nossos desejos. Amor sempre. Então, a carne, a vida na carne, passa a ser uma oportunidade sublime, né? E a gente percebe que o nosso trabalho aqui passa a ser uma tarefa e nós precisamos fazer essa tarefa pautada na bondade, para não levar o ódio para os outros, mas para poder colocar a semente do amor onde quer e com quem quer que a gente esteja, né? Então, o céu da consciência tranquila é um porto de luz. E para isso nós precisamos de nos envolver na energia e no trabalho com Cristo. A humildade, o amor, a caridade são recursos que nos auxiliam para conseguirmos um processo de desencarne que possa nos levar a regiões de refazimento, ao invés das regiões de sofrimento. Muitas vezes, quando nós temos as melhores intenções, mas o nosso coração é repleto de ficar remoendo mágoas, então nós temos que lembrar o que nos diz o Evangelho. Antes de ir para a igreja e de olhares e sentares diante do altar, reconcilia-te com teu inimigo, para depois orar, né? Então, isso não é fácil, nem um pouquinho, mas nos leva a compreender a finalização do texto de Joana de Ângeles, que diz: o céu ou o inferno são, pois, estados de consciência. E aí nós teremos locais no mundo espiritual e até na nossa terra que são considerados verdadeiros infernos, porque são locais em que as pessoas são atraídas por essa afinidade e são pessoas que têm na consciência rancores, ódios, mágoas, culpas, né? Arrependimentos. E nós temos locais onde as pessoas decidem aprender, estudar, trabalhar, reparar seus erros e continuar evoluindo. Esse é o verdadeiro céu, né? E às vezes o céu e o inferno se misturam, porque às vezes ali, numa Cracolândia, tem pessoas que estão vivenciando o inferno aqui na Terra, e tem pessoas que estão construindo o céu, quando ajudam, sem muito julgamento, né? Aqueles irmãos que estão perdidos dentro deles mesmos. Mas, para ilustrar esse tema, eu gostaria de contar uma história para vocês que eu achei muito legal. Na realidade, é como se fosse uma parábola que eu vi ser contada num livro, uma parábola que ela é mais assim zen budista, né? Mas eu achei interessante. Se chama O Orgulho do Samurai, né? Todo mundo sabe que o samurai é aquele guerreiro, né? O top no Japão, né? Então, essa passagem é sobre um mestre zen muito sábio e ele ia sempre ser solicitado por pessoas que queriam aprender sobre a vida. Ele era um mestre de sabedoria. O mestre zen, Hakuin, é o nosso personagem aqui. E temos um soldado, né? Então, olha só, o mestre Zen Hakuin é um daqueles raros florescimentos. Um guerreiro foi vê-lo,
um samurai, que é um grande soldado, e perguntou: Mestre, existe um inferno? Existe um céu? Se há um céu e um inferno, onde ficam os portões? Por onde eu posso entrar? Como eu posso evitar o inferno e escolher o portão do céu? Ele era um guerreiro. Um guerreiro sempre é simples, porque do contrário não poderia ser um guerreiro. Um guerreiro só conhece duas coisas: a vida na luta e a morte. A vida dele está sempre em jogo, está sempre em risco. Ele queria apenas saber onde estavam os portões para que ele pudesse evitar o inferno e entrar no paraíso. E Hakuin respondeu de um jeito que só um guerreiro poderia compreender. O que fez Hakuin? Ele perguntou: Quem é você? E o guerreiro respondeu: Eu sou um samurai. No Japão, ser um samurai é uma honra. Significa ser um guerreiro perfeito. Um homem que não hesita um único instante em sacrificar a própria vida. Para ele, vida e morte são apenas um jogo que ele vive. E o guerreiro respondeu: Eu sou um samurai. Eu sou o líder dos samurais. Até mesmo o imperador me respeita. E o mestre Hakuin riu e falou: Você, um samurai, mas parece um mendigo. Naquele momento, o orgulho do samurai foi ferido e o seu ego pisoteado. Ele se esqueceu por que ele havia ido até ali. Puxou a sua espada e estava prestes a matar Hakuin. Esqueceu que tinha ido até aquele mestre para perguntar onde estava o portão do céu e onde estava o portão do inferno. Hakuin riu e disse, olhando para ele: Esse é o portão do inferno. Com essa espada, essa raiva, esse ego, assim se abre o portão. Essa resposta é algo que um guerreiro pode entender. Ele imediatamente compreendeu. Esse é o portão do inferno. E o guerreiro guardou a sua espada. E Hakuin prosseguiu. Aí está o portão do céu. Bonita lição. Aí Hakuin olhou para o guerreiro e falou: O céu e o inferno estão dentro de você. Ambos os portões estão em você. Quando você se comporta inconscientemente, você abre o portão do inferno. Quando você está alerta, consciente, vigiando, você abre o portão do céu. E o que aconteceu a esse samurai? Quando ele estava prestes a matar o mestre Hakuin, ele estava consciente? Ele estava consciente do que ele ia fazer? Ele estava consciente, lembrando do que ele foi fazer ali? Não. Toda a raiva, né? Todo o orgulho, todo o ego ferido, a vaidade, fez com que a consciência do guerreiro desaparecesse. Quando o ego toma o controle, você não pode permanecer alerta. O ego, ele muitas vezes, como uma droga, deixa você inconsciente. E você age não precedendo do consciente da escolha, mas do inconsciente. Então, sempre que você age assim, sem consciência, sem atenção naquilo que você vai fazer, sem pensar, sem refletir, você pode estar abrindo as portas do inferno.
E se você estiver consciente do que está fazendo, né, aí você, quando o samurai tirou a espada e já ia matar o mestre Hakuin, e o Hakuin falou: "Assim você abre as portas do inferno", aí ele ficou consciente. Ele trouxe a consciência, ele lembrou o que ele ia fazer ali, ele viu que ele estava quase matando o mestre, aí ele ficou consciente. Quando ele ficou consciente da bobagem que ele estava fazendo, ele guardou a espada. E essa consciência, essa responsabilidade, trouxe ele para os portões do céu. Por pouco a cabeça do mestre Hakuin não foi decepada. Um momento mais ela seria separada do corpo. Então, essa não é uma resposta filosófica, mas o guerreiro era simples. Ele não iria compreender uma resposta filosófica. Então, ele precisava de uma resposta que ele entendesse, de um exemplo que ele entendesse, né? E o mestre, ele responde, mas não é uma resposta verbal, né? É uma resposta de reflexão, de exemplo, né? E tocou fundo o samurai, tanto que ele recolheu a espada, né? O fato é que ele falou: se você me matar e isso deixá-lo alerta, então valerá a pena eu ter morrido. Hakuin falou para ele. Porque o soldado falou: mas eu quase te matei. Você se arriscou. E ele falou isso. Valeria a pena o risco. Se fosse para trazer você de volta à consciência, né? Então, os olhos de Hakuin sorridentes, a face risonha, o portão do inferno aberto, ele entendeu que ele já estava no inferno. Então ele pegou a sua espada e colocou na bainha. Nesse momento, ele volta e ele fica silencioso e sente crescer uma paz pelo fato dele não ter matado o mestre naquele momento, né? Então, naquele momento que ele guarda a espada, ele sentiu uma paz que ele nunca sentiu antes. E Hakuin falou: este é o céu. Então a energia, né? A resposta sábia de Hakuin fez ele mergulhar no seu ser interior, de perceber a queda que ele havia tido, e não é uma queda lenta, é uma queda repentina. Quando você vê, você já está lá. Foi o que aconteceu com ele, né? E aí trouxe ele de volta. Então nós temos que prestar atenção, porque a mensagem dessa lição é que sempre que a gente, até as nossas tarefas corriqueiras, vai ficando inconsciente, a gente fazendo sem ver e sem pensar, e às vezes eu estou lá na rotina de uma reunião do centro, eu vou colocar aguinha, faço isso, dou passo para lá, e fica rotineiro. Eu não tenho a consciência do que eu estou fazendo, eu não paro e penso, eu não olho para o assistido que está ali, aguardando a minha ajuda. Então eu posso estar indo para uma inconsciência perigosa e me afastando dos portões do céu. Porque os portões do céu têm que ter amor, tem que ter entrega. Bom, aí o guerreiro compreendeu. Quando Hakuin disse: esse é o portão do céu, é o portão do paraíso. A paz interior é a porta, o silêncio é a porta, a não violência é a porta, o amor, a compaixão são as portas. Então, todos nós vivemos céu e inferno, por isso que nós não podemos julgar ninguém. Os nossos irmãos que a gente julga que estejam no inferno, eles apenas estão demorando a achar a porta que talvez nós tenhamos achado. Mas talvez no nosso ego,
o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, estejamos cegos, inconscientes lá no inferno, sem saber que estamos, acreditando estarmos no céu. Eu achei essa reflexão fantástica, muito bacana, porque não tem anjos encarnados aqui na Terra, mas tem pessoas que podem nos ajudar a aprender os ensinamentos. Tem pessoas que podem nos ajudar com a lida, que é tão difícil, da reparação dos nossos erros. Nós podemos ajudar os outros a abrirem seus portões do céu ou do inferno. Porque quando a gente apoia, quando a gente ama, quando a gente está do lado, junto, nós levamos o outro a ter consciência. Um conselho nosso pode fazer o outro abrir a porta do céu. E quando nós achamos que nós vamos opinar, intrometer nas decisões do outro, ou quando nós achamos, né, que estamos no céu, a gente pode estar no inferno e chamando pessoas para o nosso inferno também. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos limites. Muitas vezes a gente fala, por que eu não fui lá e respondi alguém, né? Que me ofendeu. Muitas vezes, o não responder, esse silêncio, é a porta do céu, porque talvez você vai responder de uma maneira que possa te levar para o inferno. Muitas vezes, quando você ora por uma pessoa que você nem gosta muito, você está abrindo ali as portas do céu. Nós tivemos esse caso, né, desse mini submarino, que tem outro nome, né, que implodiu. Eu estava lendo uma reportagem que o jornalista fala o quão as pessoas não foram empáticas a esses tripulantes, né? O quão as pessoas acharam assim, mais um riquinho morrendo, qual que é o problema? Eu tenho mais dó daquele que está lá como imigrante num barco cheio de pessoas. E as pessoas julgam e separam aqueles que podem e merecem morrer e aqueles que podem e merecem ficar juntos. Mas eu tenho mais dó daquelas crianças que caíram lá nas cavernas, tal, ficaram presas lá. Gente, é para a gente ter pena de todos. Vocês já pensaram o que é ficar num cubículo, tal, e, sabe, de repente você desaparece, né? Porque implode com uma velocidade como se fosse uma tonelada, né? Então, a gente não pode julgar o outro, ou de ter mais dó de uma pessoa que tem tal profissão ou qual profissão. Quando eu separo isso em castas, em profissões, em gênero, eu estou sendo anti-amor. Por quê? Porque o próprio Jesus nos pediu amar a todos, como eu vos amei. Não é amar de qualquer jeito, é como Jesus nos amou. E qual que é a maior prova de amor dele? É a aceitação de quem nós somos. Não somos perfeitos, somos muito imperfeitos. Mas é complicado, né? Quando a gente vê que uma humanidade, né, que muitas e muitas pessoas em vários países teceram comentários semelhantes, né? Que rico burro, não tem nada para fazer, vai fazer isso. Tá, se são imaturos, né? Na realidade, o que que precisa? Amadurecer, mas não nos cabe julgar. Não nos cabe não ter empatia por alguém que fica desesperado sabendo que vai morrer, né? Nós temos empatia com todos de um acidente de um avião. Nós não sabemos do passado dessas pessoas, nós não sabemos do karma dessas pessoas, né? A gente sabe que Deus está acima e sabe de tudo o que acontece. Então, precisamos prestar atenção
e parar um pouquinho o julgamento, porque já é muito difícil para nós lidarmos com o nosso auto-julgamento quando a gente não se acha merecedor de amor, de apoio, quando a gente se cobra por não conseguir amar a todos que nos cercam, quando a gente pensa que nunca está fazendo o suficiente. Então nós precisamos de entrar nessa energia amorosa, que os espíritos de luz recebam essas pessoas e recebam os imigrantes, recebam todos aqueles que perderam suas vidas em desespero, que recebam todos aqueles que perderam suas vidas no momento correto, dormindo e em paz. Toda separação é difícil. Todo mundo tem uma mãe, um pai, todo mundo tem familiares, muitos têm filhos, né? Então, tem familiares, tem amigos desolados em todo o desencarne, porque a separação não é fácil para ninguém, né? Então, o que esse mestre falou é fantástico, porque muitas vezes em um dia eu posso abrir as portas do inferno e ficar lá um bom tempo até conseguir sair. Ou eu posso abrir, entrar e falar: nossa, eu não vou ficar aqui, e sair. É uma questão, é um estado de consciência, como disse Joana de Ângeles. É uma reflexão profunda falar de céu e inferno, mas hoje eu queria trazer essa historinha porque eu achei tão bacana. Aí eu queria compartilhar com vocês, né? E vamos fazer a nossa prece nesse momento agora, né? Que a gente possa respirar profundamente, que a gente possa estar em paz e harmonia conosco, com todo mundo, né? Para que a gente crie aqui um ambiente de muita paz e que talvez nós possamos sair dos muitos infernos que nos encontramos e que outras pessoas também possam, né, sair. E esse momento ser um momento de ajuda, né? Eu estou procurando aqui, porque eu tinha salvo aqui e fechou o arquivo. Pronto, achei aqui. Musiquinha para a gente fazer a prece, né? Jesus querido, obrigada por este momento, obrigada por este aprendizado, obrigada pelo estudo e oração dessa noite. Queremos te agradecer as bênçãos recebidas, as águas fluidificadas, a visita dos nossos mentores, médicos e enfermeiros que cuidam de nós. Agradecemos o aprendizado, agradecemos a atenção em nos mostrar com seu exemplo e com todos esses que vêm em seu nome nos ensinar a amar incondicionalmente. Abençoa, Jesus amado, os nossos lares, todos os lares deste mundo terra. Abençoa, Jesus, os nossos familiares, os nossos pais que nos deram a vida e todos os familiares tão importantes no nosso aprendizado de amor. Abençoe os nossos amigos que nós escolhemos conviver. E Jesus amado, abençoa também nossos familiares e amigos desencarnados. Abençoa todos aqueles que necessitam nesse instante dessa energia maravilhosa de amor, todos aqueles que se encontram necessitando da cura do corpo físico, da mente em desalinho e do corpo espiritual. Auxilia, Jesus, todos aqueles que se encontram nesses infernos, acorrentados, para que possam olhar e ter forças para sair.
Abençoa, Jesus, todos aqueles que já se encontram no céu da consciência, por fazerem a caridade, o bem e o amor nas nossas vidas e nas vidas de todos nós. Que tenhamos uma noite abençoada, de repouso, de sono, que tenhamos um fim de semana maravilhoso, abençoado, que possamos permanecer neste céu durante o máximo que pudermos, que conseguirmos. Auxilia-nos, Senhor, a pensarmos e refletirmos, sempre que nos desviarmos do caminho do amor, da caridade, do perdão, da reparação. Assim agradecemos. Obrigada, Pai de infinita bondade. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada, Maria, nossa Mãe Santíssima. E obrigada a todos os presentes conectados, materialmente ou espiritualmente falando. Com essa prece, nós finalizamos o nosso estudo de oração, dizendo que assim seja. Então, meu boa noite para todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui neste instante, por estarmos reunidos. Na segunda-feira temos um novo estudo de oração. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Um feliz fim de semana para todos. Que Deus nos abençoe.